Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o apóstolo Pedro. E olhando, na Bíblia, nós temos a impressão de que Pedro é duas pessoas, né? Uma até o dia de Pentecostes e outra do dia de Pentecostes em diante. E eu vou falar por quê, né? Ele, o nome dele era Simão, e Jesus o chamou de Cefas, que significa rocha e pedra. E aí depois em grego ele se tornou Petros, né, que é Pedro em português. Ele morava em Cafarnaum, né, numa aldeiazinha onde era a Galileia, onde tinha o mar da Galileia, e ele era pescador junto com o irmão dele, André. E ele foi um dos primeiros apóstolos a serem chamados por Cristo, discípulos ainda, né? Ainda não era apóstolo nessa época. Ele foi chamado com André para ser discípulo e pescador de homens, né? Jesus usou essa realidade dele de pescador de peixes para o convencer a ser pescador de homens. E aí ele seguiu Jesus junto com André, que também se tornou apóstolo. Alguns milagres, né, que Pedro participou, por exemplo, quando Jesus andou sobre as águas, ele foi ao encontro de Jesus e chegou a andar sobre as águas também, mas por causa da incredulidade, né, natural, né, ao homem recém-convertido, ele afundou. Ele participou da pesca maravilhosa, né? Quando ele pescou a noite inteira e voltou sem peixes, e Jesus mandou ele voltar para poder pescar do outro lado, né, do barco, e ele voltou cheio de peixes, né? Para poder edificar a fé, né? Jesus mostra do seu poder para Pedro, né? E para os outros discípulos também. Pedro era um dos três que ficava onde Jesus ia, Pedro estava. Se Jesus ia orar de madrugada, Pedro ia com ele. Se Jesus ia viajar, Pedro, né? Pedro, Tiago e João eram os mais próximos, eram que estavam sempre com Jesus, né? Ele, quando Jesus perguntou o que falavam a respeito dele, ele foi que glorificou a Jesus, dizendo que ele era o Filho de Deus, né? Jesus perguntou, e você, o que você acha? E ele falou isso. E ao mesmo tempo ele foi aquele que tentou repreender Jesus, quando Jesus disse que estava chegando a hora de se entregar. Então ele falou, não, Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer com o Senhor, mostrando que ele ainda não tinha entendido o propósito eterno para que Jesus realizasse essa obra redentora em favor da humanidade, né? Ele ainda estava naquele processo de crescimento, né? Ele era assim, sanguíneo, impulsivo, mas ao mesmo tempo era tão amoroso e tão mostrava até uma certa inocência, né? Nesse início de conversão, porque ele para defender Jesus, ele cortou a orelha do soldado, né? E aí Jesus precisou fazer um outro milagre para colar a orelha do soldado no lugar. E aí quando Jesus foi preso e levaram ele para poder começar a padecer, aí Pedro, né, se foi tomado de temor de morrer também naquele momento, e ele negou Jesus 3 vezes, dizendo que não o conhecia, né? E depois ele chorou amargamente, se arrependeu, né? Porque Jesus tinha pedido a ele para apacentar o seu rebanho, né? Jesus colocou nas mãos dele a liderança entre os apóstolos, porque Jesus ia se ausentar e precisavam, né, dar continuidade àquele trabalho de transformação, né, de mente, porque eles estavam saindo do judaísmo para poder começar a viver o evangelho. E Pedro foi um dos principais instrumentos, né, que Deus usou
nessa transição, né, nessa mudança de mente. Ele pregou no dia de Pentecostes, né? Depois que Jesus ascendeu aos céus, eles esperaram aquele período. E no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, né, sobre todos aqueles que estavam presentes, foi ele o primeiro pregador, né, daquela noite. Ele falou sobre Jesus, sobre o propósito eterno, sobre, né, o ministério de Jesus, enfim. Ele foi com João ao templo, né, porque no início da igreja eles estavam concentrados ali no arraial ainda, então eles iam evangelizar no templo, eles iam falar com os judeus. E aí, quando eles chegaram lá no templo, tinha um coxo pedindo esmolas e pediu ajuda a eles, né, a Pedro e a João. E ele disse: olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. E aquele coxo foi curado, né? Ou seja, ele foi revestido de grande virtude, né, vinda do alto. Mas Pedro, ele tinha um problema. Ele ainda não, a mente dele ainda não estava aberta assim para a pregação do evangelho para o mundo inteiro. Ele ainda não tinha entendido a graça de Deus que alcança todos os povos. Ele ainda estava, né, direcionado ali dentro do arraial. Ele achava ainda que Jesus ele tinha vindo para os judeus, como libertador para os judeus, né? E porque a princípio eles achavam que o reino seria material mesmo. Jesus ia tomar o poder do Império Romano, né, e libertar o povo judeu daquele jugo, né? Mas depois eles compreenderam que o reino de Deus é espiritual, que é dentro do homem, que faz transformações de dentro para fora, né? E as virtudes vindas do alto é que favorecem o homem a evangelizar, a alcançar outras vidas, né, através dessa mensagem. E isso foi um processo. Pedro demorou muito a entender. Ele precisou, inclusive, que Paulo, né, fosse questionar ele a respeito da hipocrisia, porque ele, ao mesmo tempo que ele dizia aceitar os gentios, ele só comia com os judeus, ele não comia animais impuros, ele era a favor da circuncisão, ou seja, várias coisinhas, né, que os judeus praticavam, e ele demorou a se libertar. E Paulo, como foi levantado a ser o apóstolo dos gentios, né, ele é que nesse embate ele convenceu Pedro, né, de que a graça tinha alcançado todos os povos. E Deus, né, fez com que Pedro tivesse uma visão, né, do lençol, né, com animais impuros, e Deus mandando ele comer, né? E ele negou algumas vezes e depois ele aceitou e entendeu que aquilo significava que não existia mais povos impuros, existia agora o povo de Deus que é alcançado por meio da fé. E aí ele se tornou, né, líder dos apóstolos e ele foi o presbítero de Jerusalém, né? Presbítero naquela época ali, hoje em dia é um cargo, né, da igreja institucional. Mas naquela época bíblica, presbítero era a mesma coisa que pastor, era a mesma coisa que líder, né? Ele era apóstolo porque Jesus chamou os 12 para poder viajar pregando o evangelho. Apóstolo significa enviado, né? Jesus enviou esses homens, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, enfim. Jesus enviou. E local, ele era presbítero da igreja de Jerusalém, que depois, numa dessas, né, idas e vindas em outros lugares, quem passou a liderar Jerusalém foi Tiago, irmão de Jesus, né?
O Pedro nos deixou 2 epístolas, e uma delas, inclusive, é direcionada aos estrangeiros, ou seja, ele acabou aceitando os gentios e deixou essa epístola para que, né, nós fôssemos edificados. E, segundo a tradição, né, a Igreja Católica diz que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Mas não é nesse sentido, porque Jesus, ele não desconstruiu uma religião para construir outra. Ele nos ensinou um modo de vida, né? E a liderança de Pedro não tem nada a ver com religiosidade, né? Tem a ver com ensinar, tem a ver com trazer, né, aquele testemunho de vida, de ter andado com Jesus e de ter sido amigo próximo de Jesus e de ter escutado todas as instruções e repassar isso, entendeu? Não tem nada a ver com religião. Então, essa história de que Pedro foi o primeiro papa, isso tudo não tem base nenhuma bíblica para isso, né? E segundo a tradição, porque não tem registro bíblico da morte de cada apóstolo, mas essas histórias foram passadas de geração após geração através da tradição, né, que diz que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se julgou digno de morrer da mesma forma que o Senhor. Então ele pediu para que a crucificação dele fosse de cabeça para baixo. Isso indica que ele foi morto pelo Império Romano, porque a pena de morte em Jerusalém, em Israel, era por apedrejamento